Salve, salve, galera! Espionária para o vídeo de dicas da rodada 9. Olha a mitadaça aqui do nosso time principal na última rodada, 115,65. E no ano já estamos aqui com 605,39, galera. Esse aqui é o nosso time dos sócios. Se você joga em ligas pagas, então eu vou deixar o link para você assinar. Tá só R$ 79,90 no Pix. Fica até o ano inteiro. Tem aqui acesso a esse time de 605,39. O link para você que joga ligas pagas, investiu dinheiro em ligas anuais pagas, além de vários outros conteúdos. Beleza? Mas vamos agora montar o nosso time aqui estatístico para a rodada, né? Que é o que a gente faz no time do canal. Pega os jogadores com as melhores estatísticas. Mas antes da gente começar, vou falar para você da FortuneBet, tá? Que é a casa de apostas parceira do Espião, a sua casa de apostas, tá? Corre lá que todo mês de Brasileirão tem promoção, já tá rolando desde maio, com sorteios de Pix, bônus, diversos prêmios para quem apostar, tá? E com o cupom ESPIÃO Cartola, você tem até R$ 500 de bônus na sua primeira aposta. Então chama o pessoal no link que eu vou deixar aqui embaixo ou no telefone, né, 54-98159-9096 e corre lá para aproveitar o bônus exclusivo do Espião do Cartola. FortuneBet, a sua sorte está aqui. Mas agora, galera, vamos falar mesmo do nosso time para a rodada, nosso time estatístico, né? Galera, começando aqui, vão ter muitos jogadores da última rodada, começando pelo Pedro. Galera, estatisticamente falando, o Pedro é o líder de todos os atacantes em participações em gols, tá? Tem 3 gols e 3 assistências em 8 jogos. Eu acho que o Pedro tem sim chance de bem, ainda que o jogo seja contra o Atlético lá na Arena, né? Mas o Atlético tomou gol do Criciúma, além de ser o batedor de pênaltis. Pedro não só está escalado, como vai levar a nossa faixa, tá, galera? Outro nome que vai ser escalado aqui é o Verratti. Galera, muita gente vai falar assim, mas o Verratti não tá com as estatísticas tão altas. Galera, tá sim, né? Dos atacantes prováveis da rodada, aí ele só fica atrás em média pro Wesley, pro Pedro, pro Luciano, né? Tem que o Lucas Barbosa do Fluminense, do Juventude, que teve um jogo aí que não valeu pro Cartola, tá com 7,5 de média, também tá um pouco acima, né? Mas esse aí a gente já sabe que é complicado confiar, né? Mas, galera, o Verratti tem 4 gols em 8 jogos, né? Ontem até fez um gol anulado ali. Tem um jogo contra o Cruzeiro, que defensivamente não tá bem. E sim, galera, 6,70 de média pro Verratti, e coloca ele aí no top 5 média para rodada. Isso é muita coisa. Então eu acho que o Verratti tem sim sua escalação justificada. A gente fecha aqui com o Mastrigol, galera. Eu acho que vai ser um jogo de ambas marcas, por isso que eu não tô com medo de colocar jogador aqui dos dois times, né? É bem comum isso existir no futebol, ambas marcas. E o Mastriani tem uma estatística fantástica, que é uma média a cada 90 minutos de 13,48. Então ele tem 3 gols em 7 jogos, mas ele tem uma minutagem muito baixa, né? Então acabou precisando aí de menos de 90 minutos para participar de gol. Isso faz toda a diferença na hora de escalar um jogador como o Mastriani, né? Não estava bem porque não tinha oportunidade, né? Mas agora ele vai ter oportunidade. Então o Mastrigol está escalado, né, galera? Paulinho também tem uma média consideravelmente alta. Eu acho que o jogo é meio embaçado. Mas se você quer escalar, ele já se provou ser um bom nome, né? Tá indo nos 6 atacantes de maior média da rodada. Então eu acho que é um nome que tem dados interessantes sim para você escalar. Bom, galera, estatisticamente falando, o Wesley segue muito bem, principalmente de média básica. O Wesley aí já tem 4,77 de média básica. O jogo contra o Vitória, a meu ver, é um jogo favorável para ele, né? Bom, aqui estatisticamente falando, aqui nesse jogo São Paulo e Corinthians, o Luciano tá melhor do que o Caleri. Que loucura, né, galera? O Luciano tá com melhor média, tá com melhores números e faz aí com que seja um nome escalável para você que pense, tá bom, galera? Outros nomes aqui mais para regularidade, Júnior Santos também, por incrível que pareça, pode não ser um jogo muito fácil fora, mas está com uma regularidade bem bacana. Em metade dos jogos ele passou dos 5 pontos, né? Além de ter 2 gols e 2 assistências em 4 jogos. Então o Júnior Santos também, para a rodada, acaba sendo um nome interessante se você quiser escalar, tá bom, galera? A galera pesou muito o Lucas Barbosa por causa dessa partida, do 3,30, mas o histórico dele ainda é bom, né? Incluindo aquele jogo ali que não valeu pro Cartola, que o Juventude fez, Lucas Barbosa aí tem mais de 8 pontos de média em 7 jogos, mais de 5 pontos de média básica, né? Então, assim, é aquele nome que vai voltar a mitar quando todo mundo esquecer dele, né? Eu acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. O Cano, igual eu falei para vocês, a questão é que não tá bem no brasileiro, a gente foca muito aqui em jogadores que estejam com uma média mais alta, né? O próprio Pavon, eu acho que é um jogador para ficar de olho, porque ele não teve uma minutagem muito alta, né? Se a gente pegar a média do Pavon aí a cada 90 minutos, dá mais ou menos 8 pontos, né? Então esse número aqui do Pavon é bem interessante.
Pulei aqui o Luiz Araújo, mas volto a falar. Também tem uma média bem legal a cada 90 minutos, tá? Luiz Araújo tem uma média aí de 8,24. Então, assim, como não teve minutagem, não estava indo tão bem. Mas se a gente parar para pensar aí mais racionalmente, a gente vê que é um nome interessante para rodada, beleza? Seguindo aqui, discutindo números de alguns jogadores, galera. Bolazzi também tem números bem altos, né? Ele aí tem 6 jogos, passou dos 5 pontos 3 vezes, né? Tem uma média aí tem 3 participações em gols ao total, então tem uma média aí também um pouquinho elevada nesse confronto, tá? Galera, Estevão também, a média do Estevão também é muito alta, principalmente a cada 90 minutos, né? Ele tem 10,13 de média a cada 90 minutos. Né? Tem uma média básica a cada 90 minutos também bem legal, aí de 5,79. E a média dele é um pouco baixa, porque no início ele estava tendo pouca minutagem, né? O intuito aqui do nosso vídeo de dicas é passar estatística que você não vai ver em lugar nenhum. Média 90 minutos, média básica 90 minutos. Então é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? O mesmo vale para o Lázaro, apesar que o jogo dos dois é complicado, né? Lázaro tem uma média a cada 90 minutos aí de 8,91 e 4,82 de média básica a cada 90 minutos. Também está bom, né? Galera, é isso, tá? Esses são os jogadores que estão com estatística favorável para a rodada. Agora vamos falar dos meias, que não está uma rodada muito agradável de meia, mas ainda assim a gente consegue tirar um ou outro da cartola, tá? Literalmente da cartola. Começando pelo Lucas Moura, que tem aí uma média básica bem legal aí, quase 6 pontos a cada 90 minutos, né? Então é um meia que, além de ter feito um gol na primeira rodada e bater pênalti, ele tem uma chance real de nos dar uma pontuação legal na rodada, né? Então o Lucas Moura está escalado, né? Outros jogadores aqui para a rodada, a gente tem o próprio Veiga. Galera, em termos de meias para a rodada, igual eu falei, eu estou focando em meias com melhores estatísticas, não que seja um número ruim, mas as estatísticas do Veiga no ano não são muito boas, né? Na última eu me aí mais com a média básica. Se a gente for olhar aqui em termos de pontuação no ano também, o Scarpa, galera, do meia para a rodada, junto com o Danilo Barbosa Botafogo, tem mais participações em gols, já tem 4, né? Então esse número elevado aí faz com que o Scarpa, não acredito em lei do ex, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês que eu não acredito em lei do ex, mas acaba sendo aí um nome muito bom para a rodada. O Scarpinha, tá bom, galera? O Everton Ribeiro, muita gente acha uma boa para rodada, tá até com uma média básica legal de 3,6, mas só tem aí 2 assistências e nenhum gol em 8 jogos, né? Então acho que ele tá mais puxado aí. Tem que lembrar que ele jogou contra o Fluminense, que não valeu pro Cartola, né? Nicão também tá muito bem, principalmente na média básica. Eu quero que vocês reparem nessa estatística do Nicão, tá pontuando muito bem sem decisão, tá? A média básica do Nicão a cada 90 minutos aí tá 7,09, galera. Essa média básica do Nicão a cada 90 minutos tá uma loucura, tá pontuando mesmo sem decisão, tá? Então eu acho um nome aí também bem válido, tá? Olha no Evangelista, que acabou de voltar, mas se a gente for olhar os dados de minutagem dele, tão legais, né? Porque acabou de voltar, já fez um golaço aí. Mas o Matheus Fernandes é o que vai entrar no time, que tem uma média básica a cada 90 minutos, galera, de quase 10, de mais de 10 pontos, né? Então ele tem uma quantidade de desarmes muito alta, 11 desarmes, mas com poucos minutos, tá? Ele chegou a fazer 100 e poucos minutos para dar esses 11 desarmes. Então tá escalado, tá realmente assustadora a média básica dele. Tá bom, galera? Muita gente vai falar do Mateuzinho, eu acho que realmente é um nome para se falar, né? Apesar de não estar tão bem aí, fez ainda 4,90, mas tem uma média básica ali de 3,2, né? Tem ali dos meios para a rodada, se a gente for olhar, a rodada não está muito boa de meia, ele acaba estando ali no ranking de meia, ele fica ali numa posição legal, né? A rodada não está muito boa para meia, se a gente for olhar dos prováveis, né? Então ele acaba se destacando entre alguns, tá? Seguindo aqui, galera, o William Oliveira, um jogador para ficar de olho, também está com algumas pontuações interessantes, né? Se a gente for olhar, já passou da média básica em algumas boas vezes, né? De 4 pontos de média básica, então um nome aí também para ficar de olho, tá, galera? Pochettino também é um nome que tem estatísticas interessantes, né? Vamos falar de algumas delas aqui. Pochettino, em termos de participações em gols por jogo, né? Tá aí com 1 gol e 2 assistências em 6 jogos. Então, acaba sendo aí um dos meias com mais participação total em jogo, né? Com 3 participações. Nem muitos meias têm 3 participações. Jean Lucas também tem 3 participações. Então acaba sendo um nome interessante. Galera do tiro curto, não se esqueça que o Fernandinho é batedor de pênalti, tá? Do time. O próprio Payet, quando jogou bem. Então a minutagem dele também atrapalhou. Se a gente for olhar aí, a média do Payet a cada 90 minutos é de 9,18. Né? E a básica é de quase 4. Payet também é um nome com estatísticas bem favoráveis, tá? O Cauli, que a galera ama, não tá com estatísticas favoráveis, então nesse começo aqui não vou falar muito dele.
Também olho no Mateuzinho do Criciúma, né? Que também tá aí com um histórico de pontuação interessante, tá, galera? Mateuzinho aí em 5 jogos, ele passou aí dos 4 pontos. Tem um jogo aqui que não valeu pro Cartola, que ele fez gol, tá? Em 5 jogos do Brasileiro, ele passou 4 vezes dos 4 pontos. Então pode ser um nome aí mais fora da casinha para você apostar, pode ser um nome aí que dê boa, tá, galera? Confesso aqui que os demais meios, nenhum deles me agrada, não vejo nenhum deles com estatísticas muito boas, não, que me faz querer já pular para os laterais, tá? Galera, lateral a gente tem que começar a pensar muito assim como vai ser a média sem SG, outra estatística exclusiva que eu passo para vocês aqui. E o Marcelo, galera, sem o SG, ele tem mais de 6 pontos de média, né? Então aqui, ele tem 6,17 de média sem SG e 6,41 de média básica, galera. Então o Marcelo tá escalado no nosso time muito por causa da média sem SG dele, tá? Não custa lembrar também que o William tem uma média sem SG legal, tá? Mas aí a gente já tá com o Verratti, não faz sentido. Média básica do William já tá em mais de 4 pontos e sem SG tá em 5,6, tá, galera? Bom, outros nomes interessantes, inclusive, que a gente precisa fechar aqui o nosso time, já que a gente não tem nenhum ofensivo do Grêmio, eu vou com o Cuiabano, galera. Muito bom a média sem SG do Cuiabano, tá? Já tá em 4,72. Ele tem 2 assistências, uma média básica aí de 3,05 também. Então, o Cuiabano tá bem sem o SG, né? Na última rodada aí fez uma partida boa de média básica, né? Tem conseguido aí passar de uma pontuação mínima. Então, não é pela lei do ex, é pela média sem SG, tá, galera? Piquerez tem um confronto difícil, né? Então, um jogador que é difícil a gente falar das estatísticas dele, até tem uma média boa sem SG de 4,13. É um jogador meio difícil de falar das estatísticas. O próprio René também, 3,75 sem o SG. Se você quer escalar, talvez valha. O próprio Wellington, 4 pontos sem o SG. Então, de média sem o SG. Então, o nome também, considerando essa questão que não tem o SG, né? Talvez seja um nome interessante. O Gilberto só tem um jogo aqui, né? Mas acho que é uma boa mesmo ter um histórico baixo. O mesmo vale para o Reinaldo, só tem um jogo aqui, mas aí já não acho tão bom, né? Bom, galera, confesso para vocês aqui que dos outros laterais, se a gente tentar enxergar uma estatística favorável e sem SG, a gente não vai achar muito, tá? Eles vão estar atrás, aí vão ser laterais dependentes do SG ou de participações em gols, que nesse ano, né, a gente não tá tendo ainda um lateral que tá bombando de participações em gols, não tem nenhum com mais de 2, né? Então, por isso, eu vou parar aqui minhas recomendações, né? E agora, zagueiro, galera, tem um jogador aqui que tem um diferencial muito grande, que eu acho que tem que ter no time, que se chama Luan Cândido, porque bate pênalti, tá? Nesse ano, se a gente for analisar, a gente não tá tendo aí aquele zagueiro mito de média básica, igual a gente teve muitos anos atrás, na época da roubada de bola com o Cuesta e com com esse daí, Jeromel, né? Participação em gols, é só o Kaká que tem mais de uma, né? Todos os outros zagueiros só tem uma. Então, esse é o motivo pelo qual a gente está aqui escalando ele, a gente está escalando o batedor de pênaltis, Luan Santana, tá, galera? É Luan Cândido, Luan Santana. Ô, espião! Tá 8 horas da manhã, tá dormindo. Mas não é Luan Santana, Luan Santana é cantor. Tá, galera? Pra gente descontrair aqui. E com quem que a gente fecha essa zaga? Complicado, né, galera? A gente teria que ir para um zagueiro aí mais para SG, se a gente não tá tendo aí estatísticas tão favoráveis, né? A gente tem que pensar talvez um pouco mais no SG, porque média básica não tá tendo um zagueiro de média básica que enche os olhos, né? Talvez pensar aí num time que tá melhor no seu mando, que tá fazendo um pouco mais, né, tá dando um pouco mais de resultado. E aí a gente vai no Pedro Henrique, não, para fechar nessa zaga. O Pedro Henrique em casa, né? Ele tem uma média aí bem alta aí em casa de 8,2. Então vamos confiar aí nessa média de casa do Pedro Henrique, que tá 8,2. Um zagueiro que sempre foi muito bom para cartola também. Eu acho que a gente tem que observar isso, tá, galera? Goleiro, a gente vai escalar esse cara aqui que tá realmente imitando, tá muito bem, tá com um número elevado de defesas, que é o Marcos Felipe, galera. Mesmo sem o SG, ele entrega pelo menos aí 4 pontinhos pra galera, tá? Mesmo jogo sendo fora de casa, a gente foi olhar 34 defesas em 7 jogos, 5 por jogo. E o Bahia também tem segurado SG, né? Marcos Felipe aí tá sendo um dos goleiros que sem o SG tá segurando, né? E com o SG ele tá bombando, né? Se a gente for olhar aí, Marcos Felipe dos goleiros para rodada é o goleiro que tem maior média, né? Só fica atrás do Fabrício, que só tem um jogo, né? Então, o Marcos Felipe realmente, galera, essa temporada tá com um diferencial forte, né? Os outros goleiros que você teria que acreditar no SG mais, eu acho, né? Você teria que ser mais dependente do SG, porque as estatísticas em si não estão tão altas. Seria o Fábio, por exemplo, né? Teria que acreditar no SG, o Fluminense não tem pegado SG. João Ricardo também, né? Teria que acreditar nesse SG. Os demais goleiros, galera, as estatísticas estão assim, né?
As estatísticas não estão tão altas assim pra gente falar, nossa, é ele, achei meu goleiro, né? Abrir só tem um jogo aqui. Talvez vá bem, porque a gente tem pouco histórico estatístico dele, tá? E técnico para rodada. Quem vai ser o técnico para rodada? Vamos falar de números aqui, né? Considerando o mando da rodada, considerando tudo, assim, os adversários também, que não adianta a gente pensar só no técnico, pensar, como eu posso dizer, pensar muito pouco nesses outros fatores, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais alta, né? A gente tem Tite e Cuca como os técnicos com maior média, mas os dois têm jogos complicados, né? Arthur Jorge também é um nome interessante, tem uma média alta. É um nome interessante com uma média alta. O Milito também, mas o jogo é complicado, assim como o Abel, né, galera? Então, galera, eu acho que os corintianos, eu peço desculpa, mas o Zubeldia será o técnico, tá? O Corinthians vai vir muito desfalcado para esse clássico. Eu espero pelo menos um 0-0 com ele fazendo 5 pontos, tá? Pior cenário, eu acho que o Corinthians não faz gol e nem que fique 0-0. O Zubeldia, se a gente for olhar a história de pontuação dele, é muito bom, cara. Mesmo em jogos aí, o São Paulo não fez muita coisa, né? Então, defensivamente, deu um jeito nessa casinha. O Ceni também é um nome bom para rodada, porque vem aí, o Bahia vem numa crescente absurda, né? O Diniz não tem estatística, então quem for escalar ele saiba que não é pela estatística, é a mesma coisa o Caixinha, né? É pelo confronto, né? Vojvoda também, são técnicos que você está escalando pelo confronto e não necessariamente porque tem uma estatística favorável. Esse é o nosso time estatístico, fechamos aqui para a rodada. Um abraço para vocês, galera, bora mitar. Tamo junto!